Muito boa tarde, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar do futebol, mais precisamente dos times paulistas, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. Vamos começar pela Copa do Brasil, torneio esse que o São Paulo nunca ganhou e hoje vai enfrentar o Manaus Futebol Clube, o Gavião do Norte, um time que tem 8 anos de idade e já tem um vasto currículo de títulos na região deles ali, né, estaduais, entre Série B e o Campeonato Estadual. O time manauense vai estrear, é a segunda ou a terceira edição deles da Copa do Brasil. Eles foram fundados em 5 de maio de 2013 e a sua torcida é chamada de Manauenses ou Esmeraldinos. O time tem como seu mascote um gavião. Ele é verde e preto, né? Esse time que é do norte do país. Apesar da pouca idade desse time, ele tem um vasto currículo de títulos estaduais no norte, ali na região norte, né? E o São Paulo, que tem um time qualificado assim para chegar nas quartas ou até mesmo na semifinal da Copa do Brasil, tem que tomar muito cuidado, porque a Copa do Brasil é um torneio que causa muitas surpresas. E esse ano já caiu Vasco, Internacional e Grêmio. Apesar do jogo ser no Morumbi, a favor, campo a favor, torcida a favor, toda a atmosfera a favor do São Paulo. O São Paulo tem que tomar muito cuidado para não ser surpreendido, porque é um time que a gente não tem muitas informações, não tem nenhuma informação sobre como joga, o estilo de jogo do time de Manaus Futebol Clube, o principal jogador deles. A gente vai lendo, mas assim, é um quebra-cabeça que você monta, mas não chega a uma conclusão definitiva. Se é um time que joga cadenciando ou se é um time que joga ofensivo. Eles têm uns títulos interessantes. Em 8 anos de existência, vou ler aqui que eu anotei, né? Ele tem 4 campeonatos estadual, 4 campeonatos amazonense, 2017, 2018, 2019 e 2021. Uma taça Estado do Amazonas em 2020. 2 taças Cidade de Manaus e um campeonato amazonense da Série B de 2013. Muitos times que já têm mais de 100 anos não tem não tem 2 títulos no currículo. E eles têm aí 4, 5, 6, 7, 8 títulos, um título por ano. Vamos colocar no local certo, né? Eles jogam no futebol amazonense, onde eles têm tradição e são fortes, né? Muitos times aí, carioca, como o Bangu, o próprio América Mineiro, o Pouso Alegre, aqui de São Paulo, Guarani, Inter de Limeira, Novo Horizontino, a própria Ponte Preta, que é um clube centenário, não tem muitos títulos no seu currículo, nem estadual. E o Manaus Futebol Clube, o Gavião do Norte, em sua região, com 8 anos de idade, eles conseguem ser campeões. Eu estava vendo a escalação do time. O goleiro se chama Pedro Henrique. Aí tem o lateral direito, Gutierrez, né? A escalação de hoje. Pedro Henrique, o goleiro. Lateral direito, Gutierrez ou Felipe Cordeiro. O zagueiro é o Paulo Sérgio e o outro é o Claudinho. Lateral esquerdo, Renan Luiz. Volante, Felipe Baiano. Não me é estranho esse nome. Quando começar o jogo, vamos saber se é o Felipe Baiano, que já rodou muito ali pelo time do Norte, Nordeste ali, que chegou a figurar algumas vezes na Série A. Também no meio de campo tem o Lucas Paranhos, que também não é estranho, precisamos ver, depois puxar direitinho lá o histórico dele para ver aonde ele jogou, porque não é um nome estranho. Júnior Palmares,
No ataque tem o Thiaguinho. Esse aqui, eu vi a foto dele e eu me recordo um pouco dele. Se não me engano, esse Thiaguinho é um jogador que foi revelado pelo São Paulo, mas nunca foi aproveitado pelo time do Morumbi. Silvano e Alvinho, o técnico do Manaus Futebol Clube, o Gavião do Norte, se chama Evaristo Pisa. Já o São Paulo, que entra como franco favorito, mas não pode bobear, não pode vacilar, vai entrar em campo hoje com o que tem de melhor, né? Tirando os contundidos, tirando os machucados, aqueles que talvez pegou Covid, né? Graças a Deus não saiu mais nenhuma notícia assim do São Paulo. Vamos esperar que daqui para o resto do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil isso não venha acontecer mais. Vai entrar em campo com Jandrei, Rafinha, Arboleda e Diego Costa. Léo Pelé na esquerda, que eu acho um erro. O Reinaldo não é nenhum primor, mas ele nunca, em hipótese nenhuma, ele pode ser reserva do Léo Pelé. Pablo Maia, Nestor, o Igor Gomes, né, que não pode faltar o Igor Gomes em escalação nenhuma do São Paulo, em jogo nenhum. Pode sair todo mundo, menos o Igor Gomes. O Nicão, que está de volta aí depois do Covid, Éder e o centroavante Caleri, que vem sendo a sensação aí do São Paulo nesse início de temporada. Início não, né? Que a temporada já começou faz 2 meses, não dá mais para falar que é início. A Copa do Brasil é um torneio que o São Paulo nunca conquistou, tem muitas dificuldades para conquistar. Toda vez que chega, encontra uma pedreira e acaba sendo eliminado. Em 2000, chegou a disputar a final contra o Cruzeiro, perdeu nos últimos minutos. E há 2 anos atrás disputamos a semifinal contra o Grêmio, um jogo onde a gente jogou muito bem os 2 jogos, mas o Renato Gaúcho montou um time arrumadinho, ganhou de 1-0 em Porto Alegre, e no Morumbi fez aquela retranca, aquele antijogo que é do futebol, não adianta reclamar. Todo time faz, e o São Paulo mais uma vez sucumbiu. Essas foram as 2 vezes que o São Paulo chegou mais próximo do título da Copa do Brasil, certo? O que eu espero do São Paulo nesse jogo de hoje? Que o São Paulo não vacile atrás, não subestime nunca o adversário, jogue com seriedade e não perca tantos gols como vem perdendo no Campeonato Paulista e até mesmo na Copa do Brasil, quando jogou o primeiro jogo, onde o São Paulo foi um desastre, uma lástima. Dito isso, o Rogério Ceni tem um trunfo na mão, que o São Paulo vem se encaixando. O São Paulo vem jogando futebol melhor do que vinha jogando, está se entrosando, está dando liga a esse time. E se tudo der certo, o São Paulo pode estar aí caminhando para um ano mais promissor do que vinha tendo nos outros anos, que sucumbiu na reta final. Certo? Dito isso, é esperar o jogo, torcer para que o São Paulo passe. Quanto mais longe ele for, melhor. Essa segunda fase aí para o time que se classifica rende 1.900.000. É pouco para o time das tradições do São Paulo, do tamanho do São Paulo, mas para um time que está capengando, está raspando a colher na parede para fazer farofa, é um bom dinheiro e não pode desperdiçar. Tem que jogar com seriedade. Hoje, às 21h30, estarei em frente à televisão acompanhando esse jogo e amanhã farei a análise e colocarei no meu canal também, no YouTube e no Quai, certo? Agora vamos falar do time do Santos, que vai enfrentar nada mais nada menos a Ferroviária de Araraquara. Ambos os times estão com 10 pontos e os 2 times brigam para não cair, com uma diferença: se o Santos ganhar, o Santos se livra do rebaixamento. Se empatar ou perder, vai para a última rodada, precisando contar com a sorte. E aí pode ser que o Santos se complique. O Santos vai enfrentar o Ferroviária em Araraquara, não é na Vila.
O Santos está no... Deixa eu ver aqui qual que é o grupo do Santos mesmo. No grupo D, onde o time que já está classificado é o Red Bull Bragantino. O segundo é o Santo André com 12 pontos, 2 a mais que o Santos. Por que eu anoto para... Falo meio enrolado, meio brasileirão chucro mesmo. Porque é o seguinte, a matemática é simples. O empate para o Santos e para a Ferroviária não vale de nada. Nada, nada, nada. Não vai levar nenhum time nem para frente nem para trás. Vai deixar o time estacionado. Certo? O Santos tem um grande problema, que é os gols que vem tomando com muita facilidade. O Santos toma uns gols besta. A defesa do Santos bate muita cabeça. E Fabian Busto, o treinador do Santos, vem pedindo reforços, porque o time do Santos não é um time confiável, certo? O Ferroviário tem um problema. O Ferroviário não faz gol. É outro time que tem um problema muito sério para acertar o gol, para fazer o gol. E nesse jogo vai ter um contrapeso. A defesa que toma gol besta demais e o ataque que não consegue fazer gol. Ambos com 10 pontos e ambos não podendo perder ou empatar. Eu tenho quase certeza que esse jogo vai ser bem jogado, vai ser um jogo franco e um jogo aberto. E eu acho que vai dar uma pequena zebra nesse jogo aí. O Ferroviário vai sair vitorioso desse jogo e vai se livrar da incômoda posição do rebaixamento, onde vai deixar já o Novo Horizontino, que já caiu, né? Que está na chave do São Paulo, que foi a chave mais fácil das 4 chaves, né? O São Paulo já está classificado com 20 pontos, São Bernardo também está classificado com 15, os outros dois, Novo Horizontino já caiu, e a Ferroviária também, que é do grupo de São Paulo, também luta para não cair. Não tem muito o que fazer, é jogar para ganhar. O time da Vila Belmiro, se ganhar, dá adeus ao rebaixamento, mas deixa uma má impressão para o restante da temporada, para o Campeonato para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Para o Campeonato Brasileiro, principalmente porque os times estão se reforçando muito bem, tirando o Avaí, que eu estava acompanhando aí o futebol catarinense. O Avaí está vindo de uma má fase muito grande e vai bater na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e vai cair de novo. Não fica muito tempo, não se sustenta. E se o Santos não se reforçar mais, que só o Maicon não vai adiantar, só o Auro não vai adiantar, o Santos vai ter sérios problemas para o restante da temporada. O Santos entrou em contato com o São Paulo para negociar Tietê e Luan. O São Paulo prontamente respondeu que o Luan não está em negociação no momento, somente para time da Europa. Já o Tietê, que vai voltar para o São Paulo agora no final do mês, que o Atlético Mineiro já falou que não vai exercer a opção de compra, continua tendo o interesse do Santos. Porém, o Tietê é um cara que recebe um salário muito alto no São Paulo, né? E eu não sei se o Santos vai ter condições de pagar o que o São Paulo paga para ele, já que o Santos estuda ter o jogador em definitivo e colocando outro atleta na negociação. Os atletas que foram colocados foi Luiz Felipe, Felipe Jonathan e o Marcos Guilherme. Mas o Santos deixou aberto que tem outros jogadores no elenco que pode entrar na negociação. O Tietê tem contrato com o São Paulo, se eu não me engano, até 2023, até dezembro de 2023 ou 2024, se não me engano. Ele tem um salário numa média de 600 mil reais. O teto do Santos está em 350 mil reais. Tem que saber também se o Tietê vai querer reduzir o valor do salário dele para atuar no time da Vila. Coisa que eu acho que o Tietê pode até recusar
e se tornar um problema até para o São Paulo, porque o São Paulo vai ter que pagar um jogador que ele não vai utilizar. E o Fortaleza já mostrou interesse em contar com o Tietê. Então o Santos tem que agir rápido. E o São Paulo tem que fazer uma contraproposta também. Se esses 3 jogadores não interessam, que chega lá, o Madison, que também já, pelo jeito, o Fabian Bustos não vai utilizar, já pediu um outro lateral direito, o Almendra, né, que jogou pelo Boca Júnior, vai contratar um jogador de 30 anos por 3 milhões de dólares. Não sei se compensa, né, na atual situação que o Santos vive com os problemas financeiros que o time da Vila tem. Guardado isso, o Santos, espero que não seja rebaixado, falando abertamente aqui para vocês, porque o Campeonato Paulista vai perder muitas forças se um time grande não tiver no campeonato. Já é um campeonato enfraquecido, aí se sair Santos, São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, aí o campeonato então perde mais valores ainda. Vamos torcer para que o Santos pelo menos hoje ganhe do Ferroviário e saia dessa zona incômoda. Até porque é mais vantagem hoje você jogar contra o Santos do que você pegar um time em ascensão, que está tendo vários times aí, né? Que está virando SAF, está tendo acordos aí e estão vindo forte para disputar os estaduais. Bom, encerrando o assunto Santos e Ferroviário pelo Campeonato Paulista, vamos para o derby. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. O jogo que será jogado no Allianz Parque. Precisamos saber se não vai chover para não atrapalhar o Corinthians, né? Já que quando o Corinthians perdeu para o São Paulo, o culpado foi a chuva. O Corinthians perdeu para o Santos, era para derrubar o Silvinho. Então vamos ver o que o Corinthians vai apresentar amanhã diante do Palmeiras. A novidade no Corinthians é a contratação do atacante centroavante Júnior Moraes, de 34 anos, que estava no Shakhtar Donetsk. O contrato dele ia acabar agora em maio, porém entraram em acordo lá, já dispensaram o jogador. Ele assinou por até dezembro do ano que vem com o Corinthians. E é o centroavante que, se eu falar que eu lembro dele jogando, é mentira. Eu vi algumas participações dele no YouTube. É um jogador que sabe fazer gol, que sabe finalizar. Mas pela idade que ele tem, precisamos saber que Júnior Moraes que está vindo para o Corinthians. Se é aquele novinho que estreou pelo Santos, jogou bem, fazia gol, que foi vendido, ou se é esse que o Shakhtar já viu que é laranja que não dá mais suco e dispensou. Vamos com calma, não vamos nem elogiar demais, nem criticar demais. Vamos esperar o jogador estrear para saber qual jogador que veio para o Corinthians. E a outra novidade fica sobre o volante Maicon, que já se acertou com o Corinthians. Falta apenas um detalhe: o tempo de contrato. O Corinthians já deixou bem claro: se for por 3 meses, não vai fazer contrato nenhum com ele. Se for até dezembro, está aqui o contrato já feito, vamos assinar e vamos trabalhar, vamos para campo. O Maicon, se chegar no Corinthians, aí sim o Corinthians muda um pouco de patamar, porque é um jogador novo, de muita qualidade, muita habilidade, sabe fazer gol, sabe armar jogada, funciona muito bem como segundo volante e tem uma marcação muito boa. O Maicon é um jogador que arrumaria o meio campo de qualquer time que tem deficiência nesse setor. Vitor Pereira, o português técnico do Corinthians, já esboçou o time que vai para campo e é Cássio, Fagner, João Vitor, Egil e Lucas Piton. Do Queiroz, aí vem a dúvida: Paulinho ou Juliano? Renato Augusto, William, Gustavo Mosquito e Roger Guedes. É o terceiro jogo do Vitor Pereira pelo Corinthians. É o segundo que o Gustavo Mosquito vai entrar como titular. Uma coisa que a torcida do Corinthians sempre questionou: por que o Gustavo Mosquito não pode ser titular? Os outros treinadores, porque joga na mesma posição de tal jogador, que era o Roger Guedes. Porque o
o Roger Guedes não, joga na mesma posição que o William, pelas beiradas. Porque o Vitor Pereira colocou os dois que sabem jogar, os dois talentos, para jogar no time principal. Porque são jogadores bons, que desequilibram, abrem defesas. Quando você tem talento, você não pode colocar um na reserva e outro de titular. Você tem que colocar os dois no campo, os dois na arena, os dois para combate. Certo? Silvinho errou muito. O Lázaro estava fazendo um bom trabalho, deixou uma boa base por Vitor Pereira. Falei para uns amigos meus corintianos, não se iluda com a vitória sobre a Ponte Preta. Ponte Preta hoje não é parâmetro para ninguém, mas já dá uma esperança de melhoria sobre o que o time vinha apresentando. E isso é muito importante para dar uma boa sequência e dar moral para o elenco. Já o Palmeiras, que está invicto no Campeonato Paulista, teve uma quarta-feira um pouco mais agitada, que foi a sondagem do Botafogo sobre o Patrick de Paula e o aceite, o joinha do Patrick de Paula para jogar no time do Rio, no Botafogo. Ele aceitou a proposta do Botafogo e agora os times estão em negociação para saber a que ponto vamos chegar, né? Pelo que eu li, a proposta é de 50% do valor do passe do Patrick de Paula, é 8 milhões de dólares. Não sei se o Palmeiras vai aceitar. Vai depender muito do que o Abel Ferreira quer, né? Porque a Leila Pereira não vai fazer nada sem consultar o Abel. Porque se o Abel falar que vai contar com o Patrick de Paula, nada feito. Mas eu acredito que o Patrick de Paula deva aí sim jogar no Botafogo. É apenas um feeling, um palpite, uma opinião. Porque, apesar dele estar jogando muito bem no Palmeiras, ele deu uma caída. E essa caída vem prejudicando ele no decorrer da temporada. E ele não vem tendo muitas oportunidades assim de ser titular. Ele sempre entra no decorrer do jogo. Foi preterido para jogar o Mundial. Então pode ser que ele, o empresário, deva querer novos ares. É apenas uma opinião, não é uma informação, porque não tem informação de nada, certo? E eu acho que o Patrick de Paula deve ir sim jogar no Botafogo do Rio. O Abel Ferreira vai com força máxima jogar esse jogo contra o Corinthians. E o Palmeiras deve entrar em campo amanhã, às 8h30, com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa ou Wesley, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Esse jogo, apesar de não valer muito, porque ambos os times já estão classificados na sua chave e provavelmente não vão perder a primeira posição. O Palmeiras não perde a primeira posição, nem o Corinthians. Vai ser um jogo interessante de se ver, porque são dois treinadores que jogam para cima. Só que o Abel tem uma característica diferente. Ele sabe atacar muito bem, porém ele sabe defender quando é necessário. O Abel, ele ataca e defende com uma certa perfeição. Você pode ver que o time do Palmeiras falha pouco. Só tomou um gol nesse Campeonato Paulista, se eu não me engano, foi do Água Santa no empate em 1-1. Se eu não me engano, foi contra o Água Santa. Já o Corinthians, que mostrou contra a Ponte Preta, que é um time que o português gosta de atacar muito, ainda deixa muitas falhas entre meio campo e defesa. Aquela cobertura para a defesa e a idade elevada do time do Corinthians, dos jogadores que cansa com muita facilidade. Chega no segundo tempo, o Corinthians é um time que tem um declínio físico muito grande. Não sei se esse português aí que trouxe os membros aí para sua comissão técnica, se já melhorou os métodos de treinamento, porque o Corinthians
vinha tendo um declínio físico. E eu não sei a que ponto o Corinthians vai ter forças de aguentar uma temporada muito grande. Porém, eu acho que esse jogo é aquele jogo que se quebra invencibilidade. É aquele jogo que você faz 1-0, fecha a casinha, fica ali só recebendo pancada, e os caras não conseguem chegar, vai enervando outro time, tem aquelas confusãozinhas, mas não passa disso. Eu acredito até que quem ganhar vai ganhar apenas de 1 gol de diferença e só, e vai comemorar muito, porque clássico é um campeonato à parte, é um clima diferente. Agora, deixando um pouco o jogo de fora, vamos falar um pouco dos ataques que o Abel Ferreira sofreu. Ataques covardes. Pessoas da mídia que usam microfones da imprensa para criticar com ódio a quem eles não gostam. Você pode vir falar mal do profissional, que ele está escalando mal, que ele mexeu errado, que ele não é um bom profissional ali dentro do futebol ali, nas 4 linhas, no banco de reserva, certo? Mas você jamais pode falar da moral e da integridade da pessoa. Como foi falado aí. O Abel Ferreira, ele só é perseguido pela mídia brasileira, principalmente pela mídia paulista, porque ele é português e vem ganhando muitos títulos aqui no Brasil. Eu não vejo ele faltar com respeito com ninguém, mas toda entrevista o Abel toma uma porrada, só que ele fala com ironia, que é normal. Vamos respeitar o Abel Ferreira. Vamos parar com essa xenofobia por cima dele. Vamos deixar o cara trabalhar. Se você não gosta da pessoa Abel Ferreira, tudo bem, mas você não precisa ficar falando aos 4 ventos isso, aquilo da vida pessoal dele. Até porque o repórter, o comentarista que fez essa crítica, tenho certeza que não conhece o Abel no dia a dia. Como é que você vai fazer uma crítica pessoal de uma pessoa que você não conhece no dia a dia? Você não sabe como é que ele é no dia a dia, ali com seus vizinhos, no ambiente de trabalho, como é que é. E eu tenho certeza que se o Abel fosse um mau profissional, uma pessoa, não mau profissional, que mau profissional já mostrou que ele não é. Se ele fosse uma pessoa mau caráter, boçal, arrogante, como foi falado, ele não estaria mais no Palmeiras, que o próprio elenco já tinha derrubado ele. Então, vamos ter mais respeito com o Abel Ferreira. Independente do time que você torce, vamos respeitar o profissional que veio aqui no Brasil trabalhar. Seja ele argentino, português, italiano, francês, independente da nacionalidade que ele tiver. Vamos ter respeito com os nossos profissionais, com os atletas que vêm de fora, com os treinadores e suas comissões técnicas. A gente exige tanto respeito quando vai para fora, né? E quando o pessoal vem para cá trabalhar, a gente começa a agir de uma forma não muito agradável com os profissionais. Então, vamos pôr um pouquinho a mão na consciência aí, vocês que têm DRT, sou jornalista formado, sou comentarista, tenho um microfone importante na sua frente para falar, tenha respeito com o profissional que está na beira do campo trabalhando. Você não precisa ser amigo dele para elogiar ele, não. Muito menos ser cupincha. Até porque quem xingou ele é jornalista das antigas. Era da época que eles conversavam com o jogador no vestiário. E hoje não tem mais isso. Então, vamos respeitar. Futebol mudou. Vocês pedem tanto respeito para com vocês. Vamos ter um pouquinho de respeito também com quem está do outro lado. Todo treinador merece respeito, seja ele brasileiro, português, inglês, francês, italiano ou espanhol, certo? Bom, minha gente, fico por aqui. Obrigado para quem vai assistir. Se gostou, dá aquele joinha lá pra gente. Se não gostou, passa reto. Compartilha aí com os amigos.
dá aquela moral pra gente aí. Se for beber, me convide. E bom jogo para todo mundo. E amanhã, rapaziada, Corinthians e Palmeiras. Aí, corintianos. Aí, palmeirense. Sem briga, hein, meus amigos. Vamos ver o jogo. Vamos torcer e vamos voltar para casa na paz, certo? A família de vocês está esperando vocês depois do jogo em casa. Não no caixão, nem no hospital. Muito menos dentro de uma cadeia. Certo? Beijo do Careca. Fiquem com Deus. Até a próxima.